ele tem uma falta de empatia e uma dificuldade em sentir qualquer tipo de remorso, culpa, arrependimento, porque é nato do transtorno de personalidade. Tá? Diferente do borderline. Eu até separei aqui algumas características positivas, né, do borderline. E a gente não consegue encontrar no narcisista, porque as características de um narcisista são falsas. As características boas de um narcisista, as qualidades boas de um narcisista são falsas, não são verdadeiras. Agora, de um border são características verdadeiras. Então vamos lá. O border, ele realmente tem a capacidade de amar. E essa é uma qualidade do border. Se ele disser que ama, ele ama de verdade. Tá? É uma qualidade de amar. Agora, o controle desse amor, a intensidade, as fantasias, aí já é outra coisa, mas ele tem a capacidade de amar. A segunda coisa é que o border tem um nível de criatividade muito alto, muito grande. Então é muito comum você ver o border envolvido com artes. Né? Então a gente tem, por exemplo, com diagnóstico, Mary Monroe era borderline. Amy House era borderline. Tá? Então a gente tem essas características de pessoas extremamente criativas, cativantes, pessoas envolventes, apaixonantes até. Sim, mas elas são teatrais. São teatrais. Sabe o drama mexicano que a gente brinca às vezes, né, de ver nas novelas e alguns filmes? O border, ele faz esse drama mexicano constantemente com pequenas coisas. E com pequenas coisas. O problema é o seguinte: o nível de empatia desse empata. Né? Porque se ele for só um empata, ele vai entrar na relação com o border, ele vai perceber o padrão logo e ele vai sair. Se ele for só empata. O problema é se ele for um empata crônico. Porque aí ele vai ficar. E ele vai ficar para tentar salvar aquele borderline, assim como o empata crônico fica na relação com o narcisista para tentar salvar o narcisista. Ele vai passando por cima daquela toxicidade para salvar aquela pessoa. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Gente, muita pergunta aí, hein? Uma dúvida. Psicopata sempre tem a intenção de matar? Não, nem sempre. Nem sempre. Vocês sabem que existe um cientista chamado James Fallow, um americano. Ele é cientista na faculdade de Yale, nos Estados Unidos, inclusive ele faleceu agora em 2023. O James Fallow, Marcos, ele estava analisando ressonâncias magnéticas de psicopatas, serial killers. E ele parou numa ressonância de um serial killer e confirmou o padrão. A ressonância tem a amígdala reduzida, tem o padrão do córtex pré-frontal aumentado, que é o caso do narcisista e do psicopata. Aí o que acontece? Quando ele foi procurar o nome do paciente, ele descobriu que ele era o paciente. Que aquela ressonância era dele. E que ele tinha genética psicopata.